maneira, esse curso se chama Desconstruindo Yang News. Você sabe, né? Esse ano vai estar fazendo 60 anos que eu trabalho com Yang News, publicado em junho de 1954. E por que está se fazendo essa caracterização, né? E provavelmente ele foi alguma coisa importante, assim que um pouco de demais. Então, quando eu vou falar desse curso Desconstruindo, é justamente para ver o que existe, Yang trouxe para a física a noção de simetria, mas ele não trouxe, vamos dizer, completamente. Então, tem outros espaços ainda para serem estudados dentro de uma mesma simetria que não são necessariamente o Yang News. Então, essa ideia desse curso que deve ser uma virtual. Então, como introdução, eu daria o título dessa aula: Viagem 14. Então, o que a gente tem que começar a ficar preparado é que, a partir de dezembro, agora desse ano, o LHC vai começar a correr em 14 TV. Você tem ideia, Diego, a última vez que correu, qual foi a faixa de energia oficial? Um acelerador? Um acelerador, oficialmente, a última vez foi o 2, foi o PP Plata, do Terminar. O LHC até hoje, ainda não, ele tem esses dados assim, mas ele não tem ainda assim, estou trabalhando. Então, você vê o seguinte, de 2 para 14, é um grande universo que está aparecendo. Então, daí tem as questões. Será que as teorias atuais são todas prontinhas para você descobrir lá? Ou será que nós estamos diante de uma grande revolução? Para você fazer uma revolução em física, você tem que tomar cuidado que física não é lugar de black box. Você tem que ter uma consistência. Então, por exemplo, aonde vocês acham que é uma consistência que uma pessoa tem que saber para fazer física? Saber a lei de Newton? Está bem, não é por aí. Saber a relatividade geral? Está bem, não é por aí. O que é uma coisa que é fundamental para a pessoa saber para tentar entrar nessa viagem 14 TR? Na tua opinião? O que uma pessoa tem que saber? A pessoa tem que, olha, tudo é possível, mas você não pode pegar a bola na tua mão, lá dentro da área. Isso não dá para fazer. Então, eu quero dizer que Yang News é essa pedra fundamental. Se você não entender Yang News, você não vai entender a física que está no dia atual. Então, quer dizer, o cara pode falar sobre simetria, pode falar partícula Deus, todas as coisas que tem, mas se você não entender Yang News, você não vai poder fazer isso. Porque o Yang News, ele é a fonte do modelo padrão. Então, você, para fazer essa viagem para a tua cabeça, você tem que ter Yang News, tá? E ele ter o modelo padrão. O que é um modelo padrão? Certo? O que constitui o modelo padrão? Você saberia, mano? É um modelo quântico de campo, né? Interações fundamentais. Isso é uma teoria de campo, certo? Então, você precisa, vamos dizer, a primeira coisa do modelo padrão é aquele. A segunda coisa é definir. E o terceiro, vamos chamar de retrostático. Essas 3 teorias constituem o modelo padrão. Tá? Então, a pergunta é o seguinte: dá para ir além da QED? Dá para ir além da QCD?
ideia, a lei do eletrofrágil, o pessoal fala atrás, todo mundo tem que a lei. Não vou botar mais dimensões, eu vou botar supersimetria, eu vou botar matéria escura. E aí a física tem o neutrino massivo, enfim, a física é rica, como tudo na vida. Mas às vezes não é porque ela é rica, está certo. Então, o que nós queremos estudar é o seguinte: o que significa ir além da QED, por exemplo? No curso de durabilidade, ele vai falar sobre o eletromagnetismo não linear. Ok? Então, o que significaria você ter uma QED, por exemplo, dos fótons auto-interável? Se você tivesse uma QED, se você tivesse uma relação de elétron mais, elétron menos, e fóton, fóton. Certo? Ou uma reação fóton-fóton e fóton-fóton. Ou então, uma relação que o fóton estivesse interagindo, sei lá, com W mais, W menos. Ok? Se tivesse reações aqui. Então, você, quando tem um elétron você pode ter um fóton, certo? Você poderia aqui, costuma ser zero, certo? Ou você poderia ter situações que isso aqui fosse um W mais, W menos. Então, você precisa de uma QED não linear. Tá? É uma necessidade para você. Como que essa QED não linear? Essa QED não linear, você tem que mexer no conceito de simetria. Se você não trabalhar com o conceito de simetria, é difícil alguém aceitar vocês. Entendeu? Então, o conceito de simetria, então, como na QED normal não tem isso aqui. Certo? Como mexer no conceito de simetria de tal maneira obter isso aqui? Estão entendendo? Tá? Você, na QCD é uma teoria que trabalha muito dentro dos quartos, né? Então, aqui tem o quarto 1, aqui tem o quarto B, e troca o número. Ok? Esse quarto tem massa, esse quarto tem massa, esse grupo não tem massa. Por que não tem um macio? O pessoal nos olha no quarto 1, no quarto B, estão trocando um dado mais. Só que essas partículas aqui são confinadas e essa não é confinada. É muito mais natural ter esse grupo, normalmente na QCD, sem massa, terra, ele tem um grupo assim. Então, o que eu apenas botar aqui? No macio. Estou apenas caracterizando uma maneira de para ter outras coisas, outros quartos escalares, outras coisas aparecerem. E na questão da eletrofrágil. Será que a eletrofrágil ela só depende do Higgs? Certo? O Higgs ele é muito importante. Então, o que acontece com o Higgs? Ele dá massa, ele faz a unificação eletrofrágil, ele faz as correntes, ele faz a violação CP, ele tem uma importância. Mas você não sabe de onde vem o Higgs, você não sabe quem não dá massa para o Higgs. E aí tem toda uma discussão, certo? Não é uma discussão muito simples, assim, porque vou dizer, aquele chapéu mexicano que é a quebra espontânea, aquilo não é uma lei da natureza, ele é feito à mão. Então, o Higgs, ele é muito mais um mecanismo do que um conceito. Só que, vamos dizer, o Higgs quer dar massa para o universo, a massa do Higgs é tudo pelo Higgs. E ele não tem um conceito. Então, o Higgs não é uma coisa clara. Hoje, a coisa vai ficar muito assim, a física europeia, todo o pessoal,
aposta inteiramente no risco. Você precisa descobrir o risco. Isso. Vai ter, agora quer saber o que vai em cima disso aí. Ninguém quer fazer física sem risco. Entendeu? Então, eu só estou colocando para você o seguinte: nessa viagem de 14 metros, é uma viagem que talvez tenha muitos caminhos, talvez tenha um caminho. Então, eu não estou querendo falar de supersimetria, eu não estou querendo falar de supercorda, não estou querendo falar em coisas maiores. Estou falando de coisas simples. Não é como eletrodinâmica. O que é eletrodinâmica? Eletrodinâmica, que eu entendo, ela é uma teoria da carga elétrica. Então, você está numa carga elétrica, gera campo elétrico magnético. Será que a carga elétrica ela tem novas outras, vamos chamar, regiões? Será que a carga elétrica poderia ser produzida não pelo foto, mas poderia ser produzida também pelo dado mais, dado menos, no tipo de reserva? Isso aqui no fundo se chama foto carregado e o reserva é o foto neutro. Você já tem a supercondutividade. Então, será que a eletrodinâmica, eu estou falando porque a nossa noção de carga elétrica, como é que apareceu a carga elétrica? Ela aparece na eletrodinâmica quando o Maxwell coloca o termo DLT à mão. Ele colocou aquele termo para ajustar a conservação de uma carga tensional de fluido eletrônico. Tá? Então, agora, se você pegar a carga elétrica e dizer, não, ela, sobre a égide de partículas elementares, ela é um rio que está subindo, certo? De processador da carga elétrica. Aqui, tá? Só desse rio está carregando fótons, está carregando da imagem, está carregando de terra. Todos eles são carregadores do fenômeno eletromagnético. Entendeu? Então você está continuando com a ideia de eletromagnetismo, de carga elétrica, mas sob um estado maior. Agora, como você vai ter energia mais alta, pode ser que a energia mais alta seja muito comum. Na energia que a gente vive, com os elementos, quem faz o eletromagnetismo seja o fóton. Tem uma partícula de massa dela, uma partícula assim, entendeu? Então, o que eu estou querendo colocar para vocês são situações de vamos tentar subir nesse trem de 14 vezes, mas com uma característica própria. Não vamos subir como os outros. Tá? Se eu tenho uma subir, eu não tenho que subir, isso, tá? Vamos seguir nossos caminhos. Mas eu quero dizer, vem cá, cara, eu não quero que você também venha aqui me bancar o nome do beleza. Tem um ponto de chão que eu quero que você me traga. Qual é o ponto de chão? É aquilo isso. Tá? Meu ponto de chão é Yang Mills. Tá? Então, o que é a questão da Yang Mills? Tá? Yang Mills, ele significa o seguinte: a física, vamos dizer, de Newton foi para Maxwell, vamos dizer, para a relatividade especial, relatividade geral, tem muita coisa. O que essas 5 entidades têm, teorias, têm em comum? Elas são teorias, vamos dizer, objetivas, pragmáticas, sociológicas, como vocês quiserem fazer. Quando o De Broglie chega e fala lambda igual a H inteira, tá? Para mim, só um louco fazia isso aqui. Mas ele sabia que tinha onda e aqui tinha partícula. Ele sabia que naquela época tinha aquele dualismo. Daí ele disse, vou botar esse H, também ele sabia lá do Planck, e disse, bom, aqui deu o dimensionamento certo e vamos por aí. E até hoje nós estamos aí, bem assim. Tá? Mas o que ele foi? Ele foi um homem usando o dualismo onda-partícula. Ele foi um homem inteligente, usando o dualismo. Não precisa ter essa forma para o dualismo onda-partícula. Você me mostra a equatura. E ele encontrou, na constante de Planck, o meio campo das coisas.
certo? O que o Marx fez? O Marx ele diz, bom, eu vou botar DED aqui no setor. Tá? Tinha aquelas situações, mas naquela época, coisa real, viu a forma de gente, né? Etc. E daí ele diz, bom, tudo isso aqui, eu tenho um erro de tempo, mais um elemento de J, igual a zero, e uma lei de conservação. E daí eu fechei as situações. Bom, quando ele fechou isso aqui, deu a volta da política. E daí o pessoal começou a dar luz, estava olhando na notícia, e daí vamos tocar um barco por aí. Então, mas eu quero dizer, foram coisas que as pessoas foram vidas de quando o Einstein trabalha com a atividade, ele tinha a lei da conservação da luz lá. E daí ele tira todas as relações. Certo? Então, essas 5 teorias que eu foram épocas que você tirava mais ou menos uma coisa direta, tirava uma percepção. Mas a física foi evoluindo. E dentro disso aqui, andando igual a carne o DLT, a física foi se transformando numa palavra que se chama ômega. Tá? Ômega é o coeficiente, não, parâmetro de simetria. Então, o Yang Mills, ele aparece com o ômega, o ômega e então você vem com uma simetria primeiro. Depois você vai ver qual é a dinâmica da equação do grupo. Aqui, para acontecer isso aqui, eu tirei a equação, tirei isso aqui. Então ele diminuiu isso aqui com um pouco pequeno da classe. Então, o salto que acontece, sempre tem vindo a física e simetria, não é uma coisa de hoje. Desde o século XVIII, você já tinha. No século XIX, foi muito vivo, em equações diferenciais de simetria. Então, isso é uma coisa que. Tem uma hora que existe a água se torna vapor, né? Então, em 54, foi quando a água se tornou vapor e bom, eu começo com isso aqui, a partir disso aqui. Daí tem tudo a dependência. Você diz, agora eu vou fazer minha viagem na cor de TV. E eu vou fazer minha viagem com esse ômega. Daí a gente diz, vem cá, esse ômega deu isso aqui. Todas essas eletricidades, isso aqui, é a função desse ômega. Mas aí ela criou o que eu chamaria de uma partitura Yang-Mills. É uma maneira de usar o ômega, você tem o grupo e tem a equação do grupo. Bom, qual é a questão? A questão é primeiro interpretar ômega. Tá? Então, quem é o ômega? Ômega, falando de uma maneira pragmática, eu diria que o ômega é uma entidade metafísica. Quer dizer, é uma entidade que faz a física quando não aparece na física. Eu chamaria ele, na verdade, como uma variável platônica. Se Platão estivesse aqui, ele tentou, esse homem aqui é o que eu queria lá com o triângulo, de encontrar uma coisa que vinha de dentro para explicar as coisas de fora. Então, o objetivo aqui do curso é mais ou menos tentar a gente meditar sobre o homem. Então, o que você pode fazer com ele, o que é ele. Okay? Então, para você meditar sobre ele, você tem que começar a entender o que se chama teoria de Gauge. Tá? A teoria de Gauge é mais ou menos. Yang-Mills é uma parte de uma teoria de Gauge. A teoria de Gauge, você sabe, já em 1918, a Emanuel já trabalhava com simetria, certo? Então, essas coisas, vamos dizer, Yang-Mills
foi quem, como eu disse, fez a física quântica, né? E a simetria se tornou importante, e a palavra teoria de gauge cristalizou-se em física. Então, quando a gente fala sobre gauge, não quer dizer que é em Deus, as duas coisas se misturam e por aí nós vamos, entendeu? Bom, então, o que acontece é o seguinte, o que eu quero passar para você, você tem o homem, né? Se o organismo depende de mim, isso aqui depende do grupo, então, eu queria que você primeiro refletisse o homem, no sentido grego, tá? Aqui está o tempo e aqui está o espaço. Os gregos chamavam o tempo ligado a Cronos. Comparando o ômega, ele faz a casa de Cronos. Ele coloca Cronos para dentro dele. Quer dizer, quando o Galileu trabalhava, ele trabalhava no X igual a dt. Okay? Então o tempo está meio explícito. Bem, não está explícito. Entende? Aqui, o tempo está inteiramente dentro do ômega. No espaço. Então aqui está todo o universo e aqui está todo o reinado de Cronos dentro do ômega. Então, ômega é muito importante. Entendeu? Vocês não entendem nada e eu não explico nada. Mas sabe que esse cara aí, o ponto dele era o ômega. Então ele quer fazer a viagem para cá por TV, que é uma viagem que nós todos estamos obrigados a fazer, mas ele quer fazer essa viagem em cima do ômega. O ômega, que a gente quando fala física, cumprimos uma vez, você sempre complicado, porque eu lembro que eu estava lá em Oxford. E tinha uma festa, os alunos que estavam chegando. Eu era aluno do segundo ano, né? Eu estava chegando do primeiro ano, e daí tinha para a gente conversar lá com o aluno do primeiro ano. Eu conversar com um aluno lá, e depois aquelas papas assim, eu perguntei o que você tem vontade de estudar. Daí o cara disse métodos. De jeito não mudado. Métodos assim, o físico não diz nada. O físico diz assim, qual é a teoria que você quer trabalhar, qual é a teoria assim, que eu queria estudar métodos. Então, eu acho que quando você vai, o cara diz, bom, eu estou trabalhando com tal teoria. Então, o cara na teoria de gravitação não linear, acima do partido. Eu quero que você, para mim não é importante a teoria, para mim é importante a variável. Muito mais do que você está trabalhando com gravitação ou com mecânica, qual é a variável que atualmente está concentrada? Então, a variável que a gente vai estar concentrada é esse ômega, certo? Porque ele colocou para dentro do tempo e espaço. No físico não existe universo. O espaço está todo para o ômega. No físico não existe tempo. Aqui não tem paradoxo, circular, está tudo dentro do ômega. Então, o tempo esse é a variável, tá? Como dizia o cara. Então, agora vamos delimitar o que significa esse cara. Então, desse cara, certo? A gente deriva, a primeira coisa do correr do curso é Yang Mills. Então, Yang Mills vem diretamente para o ômega. Mas depois, vem um objeto. Vem um objeto. 3, vem um objeto. Eu quero dizer, do lado de Yang Mills tem mais outras coisas. O que significa essas coisas? Isso vai ser coisa do fluxo. O 2 seria o que a gente vai chamar de objeto assim. O 3, a noção do tipo. No 4, vai ser a base dessa aqui. Eu vou deixar assim depois.
Então, eu estou querendo dizer, a ligação do ômega é totalmente nessas relações aqui, é estritamente ligada em elementos. Eu estou querendo dizer, o ômega é uma variável platônica. Ele pode ter outras termos. Então, isso aqui significa que você pode escrever lagrangianos, 4 tipos de lagrangianos, derivados do mesmo ômega. Então, você pode ter lagrangiano 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, a lagrangiana de Yang-Mills não é a única lagrangiana ligada ao ômega. Então, na QID, certo? Você tem o grupo 1, está ligado isso aqui. Aqui tem o S3, está ligado isso aqui. Aqui tem o S2, está ligado isso aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você quiser ter isso aqui, interagindo, por aqui você não vai obter. Você vai ter que fazer outras possibilidades. Se você mostrar que essas outras possibilidades são possíveis, derivadas do mesmo ômega, tudo bem. Você pode suba no trem e vamos ver o que vai acontecer a 14 de TV. Então, a 14 de TV, o que vai acontecer, nós saberemos quando chegar na tentação. Agora, que física nós vamos levar é a discussão que nós estamos aqui falando. Então, quer dizer, a física única que pode fazer é a física baseada no Gauge, porque ele tem que estar partindo disso aqui. Então, quer dizer, no estado atual da física, é muito difícil você negar a teoria de Gauge. Porque a teoria de Gauge, ela pega Maxwell e transforma em teoria de Gauge. Para receber a teoria de Gauge. A gravitação é a teoria de Gauge, a relatividade geral, certo? Não é simplesmente a ideia de espaço-tempo puro. A realidade geral, você pode entender como uma teoria de dois de propaganda. Eu vi que o Yang-Mills pegou a ideia da gravitação, né? Isso, tipo, certo? Em 56, 58, já trabalhou com Tiama, trabalhar com Yang-Mills para gravitação. Os cursos da tutorial existe claramente nisso. Então, eu só estou querendo dizer que a gente tem que ter alguns pensamentos clínicos, talvez errados. Mas a sua hipótese é prática do inteligente e vou querer chegar a todo o terreno. Mas não quero ficar tratando a ninguém, essas coisas. Eu quero sair da frente, tem seu padrão de conhecimento, mas não quero ficar nisso. Você é capaz de fazer isso? Então, não é o seu caminho. O seu caminho é dizer que, olha, a minha variável fundamental é um ômega, e desse ômega eu quero mostrar que ele só sai no anterior, eu saio do outro. Tá? Bom, eu estou querendo ir bem devagar, porque essas coisas não são difíceis de uma pessoa entender assim a coisa. Bom, o que é teoria de Gauge? Eu vou ela é em cima do ômega, a teoria de poder. Você, as invarianças significa que aquele ômega aparece no início e é outro no fim. Bom, mas vamos ver, eu sou uma pessoa que acha que a civilização, a base da civilização não está em Marx. Eu acho que a base da civilização está no Egito Antigo. Eu sou um seguidor do Egito Antigo. O que o Egito Antigo trouxe à
assunto tão importante. Muita coisa, não vou ficar falando desse livro aqui. Mas ele trouxe uma noção do absoluto. Absoluto, ele tem que botar no farol como absoluto. E nós seguimos aí, o mundo é absoluto, né? Assim, mas o que é física, cara? Qual é o fator Einstein? Por que o Einstein é Einstein e a gente é a gente? O Einstein era mais inteligente que não é essa a questão. A questão não era muito analisar se o Marx é mais inteligente que o Ricardo. É a leitura do momento histórico. Então, se você quiser pegar o trem que a coisa quer ver, você tem que saber da leitura do momento histórico. E física trabalha com profundidade. Ninguém vai ser física para fazer conta. Conta, tipo, o escritor tem que escrever a palavra e fazer as coisas. Mas ninguém tem uma física, que é física de altas energias, e essa física que se chama para viajar, é uma física que precisa de um ponto de profundidade. Tá certo? Então, o Einstein é Einstein, porque ele disse, pô, essa merda da luz tem um absoluto. E o resto é relativo. Foda-se. Então, ele pegou lá o raio da luz, e daí o tempo que o Lorentz já tinha feito, aquelas coisas assim, o resto é relativo. Foda-se. O faraó tem energia, eu sou faraó, eu sou absoluto. Você é um funcional de Deus, foda-se, você vai construir pirâmide. Sim, né? Então, essa questão do absoluto é muito importante para a mente humana. Nós somos muito sensíveis do nosso tempo. Então, a gente precisa fazer viagens maiores para ver as coisas mais rápidas. Eu sempre tenho uma imagem muito clara para você. Mais do que trabalhar com a cabeça, a física trabalha com a mente humana. E a mente humana, ela fica por grandeza de visão da Terra. Quando você descobriu que, eventualmente, está muito diferente, você colocou a luz como construto. A grandeza do céu é aquilo, por isso que eu estou falando de perspectiva, é um absoluto. É uma grandeza do céu. Então, quando você faz a equação é igual a n/2, é uma equação. Ele está aqui na massa, na Terra, massa, velocidade. O Galileu vai ver igual a zero, mas aqui. Ele era um terráqueo. Ele simplesmente via lá, ele veio igual a zero, mas aqui. Ele tinha que ter uma grana, agora está aqui, a gente chama de equação do terráqueo. Quando a gente tira igual a coisa, ele muda o sol. Então, essa massa que está aqui na Terra, veio um negócio lá de cima. Então, aquilo lá, como vai nascer, o outro, então, funciona isso na Terra. Por que eu estou querendo falar isso? Estou querendo falar isso porque quando você vai trabalhar com o Gage, vai trabalhar com o homem, certo? O homem é um mundo, por exemplo, é uma entidade metafísica. Tá? Você vai querer credenciá-lo com alguma coisa absoluta. E tem dois absolutos que fazem o homem a teoria de existir. Tá? Uma tem a velocidade da luz, só que você, na teoria de Gage, a velocidade da luz ela se transforma em números quânticos. Então você não trabalha com a velocidade da luz, mas você trabalha com o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz tem dois números quânticos que a gente poderia confundir. A teoria de Gage tem dois absolutos.
o grupo de Lorentz classifica as partículas segundo os números planos. Tá? E a teoria de grupo um coeficiente que a gente chama de constante de grupo FLC. Esses dois elementos, na verdade, esses dois absolutos, eu vou explicar mais ou menos. Então, daqui vem da invariância da luz, e isso aqui vem da teoria do grupo. Tá? Então, você cria um céu, duas entidades que tem um céu. Daí você porra, agora vamos começar a ver guerra do homem. Nós não estamos interessados em ver quem é a massa. Nós estamos interessados em ter um homem. Como você processa esse homem? E quando você termina com esse homem, daí você começa a fazer dinâmica a esse poder. Okay? Então, compreendam isso. Quer dizer, você tem aqui um invariante de dois. E aqui tem outro invariante, que é A e B. Então, esse aqui é um invariante sobre a representação do grupo. Isso aqui é um invariante sobre o espaço B. Esses dois invariantes é que vão começar a construir distinções. Então, a questão da teoria de Gauge é como se você pegasse um absoluto e uma simetria. A teoria de Gauge é essencialmente um absoluto e uma simetria, e você junta os dois. Exatamente. Quer dizer, Aquela passagem do absoluto para a Terra, você tem que jogar com o ômega, né? O ômega seria... Esses dois absolutos, a teoria de Gauge, eu simplificaria para você, é uma construção do ômega. Como o ômega constrói equações. Eu quero construir equações a partir do ômega. Certo? Mas da onde vem esse ômega? Você tem dois absolutos por ali. E vamos ver como é que você consegue construir o ômega a partir daqueles dois absolutos. Ok? Então, o que eu proponho para vocês é que existem quatro formas de construir o dado no ômega, quatro formas de construir. O absoluto que a gente vai usar é o mesmo do Einstein, a luz. O absoluto que a gente vai usar é a invariância da luz. E o FMC. Essa é a questão que você, eu gostaria de começar a entender, é que a teoria de Gauge, ela trabalha quando ela diz, olha, você trabalha com a simetria U, E elevado a I, ômega A, okay? Você tem que, o ômega está ligado a esse teatro com o gerador de um certo grupo. Só que esse gerador é não quando você falar com uma velocidade, o que é absoluto não é o gerador, é o gerador. O que é absoluto vai ficar possível. Absoluto aqui significa o seguinte: você pode ter dado uma três diferentes representações, certo? E nessa representação tem uma coisa que é invariante, é o FMC. Então, por exemplo, se você tivesse uma simetria S2, você pode ter representação 2, 3, se você tivesse S3, tem 3 estrelas, tem 6, tem 8, tem 10, tem 15, e assim por diante. Essas representações são diferentes, mas elas têm em comum o FMC. Assim como aqui, você pode ter diferentes velocidades, o coefficiente, mas tem uma coisa comum. A velocidade da luz é constante. Então, o conceito absoluto, eu estou enfatizando isso porque eu acho que sem o conceito de absoluto, a gente se perde. Tá? Com o conceito de absoluto, bom, o meu farol está certo, agora eu vou ver como é que eu faço isso. Agora, o teu problema é o teu ômega. Você quer saber como de ômega e tira da equação.
Essa é a minha questão. Entendeu? Agora eu quero dizer assim, não vá jogado ao pote. Pense primeiro nos absolutos. Entendeu? Então, fica esse triângulo para a gente ver como é que funciona. O homem, o absoluto e a educação. Ok? E daí a gente começa Está dizendo que sem um absoluto para levar a gente é como se fosse só matemática pura. Se você não tivesse um absoluto, se eu quisesse ir direto do ômega para as equações, eu vou estar perdendo alguma coisa. você teria perdido uma coisa fundamental. E é justamente o jeito antigo da física. Tá? Você não pode. Essa foi a diferença. O Einstein diz, não, eu tenho um absoluto. Pô, o absoluto não é coisa de tempo, passado, até hoje não sabe. Mas outra coisa que você não pode pegar é o raciocínio do cara. Ele tem um absoluto. Entendeu? Assim, esse absoluto não foi o que eu falo, foi totalmente. Agora vai ter que tirar isso aqui. Tá bom. Entendeu? Assim, Bom, será que ele 14 deve? pode falar? Será que ele 14 deve? Primeiro versículo, né? Encontrar sinais de alguma constante absoluta? Não, eu acho que a 14 TM, você está definindo extra absoluto. Talvez se você tem equações, certo? Que sejam boas para 14 TM. Como eu falei aqui, não é que você não pode ter a 14 TM, o fóton interagindo com o fóton. Mas com a teoria de gate atual, não. Isso. Então, eu estou querendo apenas dizer o seguinte, eu estou preparando o seu caso para ver que tem mais coisa do que N News, dado em ômega. Entendeu, Inácio? Quer dizer, você tem um ômega, atualmente você tem um N News. Eu estou dizendo, vamos devagar, ainda não cheguei ao ponto. Mas estou dizendo, pensa que você tem um ômega, dois absolutos e N News mais algumas coisas. Ou só Yang Deus? Agora, se você quiser no 14 ter a foto aqui, você tem que ter mais do que um Deus. Porque o Yang News não dá conta disso daí. Não dá conta disso. Tá? Então você está querendo fazer um pouco. Agora, existe uma coisa que é muito importante, eu tudo bem devagar, só que eu falo mais rápido, eu não sei, mas é melhor entender bem do que jogar a equação. A coisa importante é a questão do mundo quântico. Tá? A teoria de Gauss, então, ela tem dois absolutos. Tá? Dois atributos de mundo quântico. Então, repetindo, tem um mundo quântico dele, tem dois tipos. Tá? Natureza. Espaço temporal. E tem outro vindo da natureza de partículas. Então, natureza espacial é isso aqui, você tinha isso aqui. Tá? Daí, o que fez o Wigner? Tá? O Wigner, em 1938, ele fez que isso aqui é a mesma coisa que X ali, nessa transformação velório. Daí ele fez que essa transformação aqui se transformava tipo em grupo. Certo? Nessa transformação tipo em grupo, ele tirou esses dois números quânticos. Certo? Então, você começa a classificar as partículas. Você sabe, você tem meio, se uma meio, você vai ter o campo amigo. Ok? E aí você vai criar uma física dessa campo amigo. Vai ser um número quântico. Tem um outro tipo de número quântico que começou a aparecer com a física dos aceleradores, certo? Que se chama número quântico bariônico, eletrônico,
isotópicos, estranheza, charme, etc. Então, eu vou botar para vocês o seguinte. Eu vou colocar algumas reações o que tem essas três reações? Elas conservam a carga elétrica, viola não conserva a carga elétrica. Viola conserva a carga elétrica. Hein? Essa reação aqui viola a conservação da carga elétrica. Não, próton, positivo, negativo. Essa aqui viola a conservação da carga elétrica. Negativo, negativo também. Essa aqui viola a conservação da carga elétrica. Esse pirão aqui. Nenhuma delas viola a conservação da carga elétrica. Essas ligações de disco são muito em formato de física. Depende da conservação do bariônico, eletrônico. Como? Depende Eu vou falar alto, porque senão. da conservação do bariônico, eletrônico. Então, existem inúmeras coisas, nenhuma delas acontece. Tá? Veja bem, eu estou querendo dizer. Todas conservam a carga elétrica. Então, segundo Marx, está para nós, né? Mas nenhuma acontece. Porque o pessoal começou a entender, por exemplo, em 1863, esse aqui, ele chama de número bariônico. Tá? Bariônico. Então, em 1953, tudo que houver, começou a ver isso aqui. Então, aqui tem o bário, e aqui o elétron, aqui não é nada. Então, não conserva. Então, essa reação aqui não conserva o número bariônico. Essa conservação aqui é a questão do número eletrônico. Aqui é o elétron, aqui o elétron poderia conservar. Mas depois o pessoal começou a ver que os elétrons andavam em famílias. Certo? A família do elétron é o meu primo do elétron, o meu primo o meu primo tal, e tal. E cada uma tinha o seu número. Então, essa aqui conserva o número, mas não é o número eletrônico do elétron e não do mundo. Então, também não existia. Isso aqui justamente sobre essa, tá? Eu estou escrevendo marrom, tá? E essa aqui, certo? O que aconteceu? O outro mundo tem que ter, que chama-se a estranheza. Então, aqui é uma partícula estranha. Então, eu vejo uma partícula estranha aqui do lado, ou outra aqui, tá? Se balançar. Não tinha distorção. Então, o pessoal começou a entender o seguinte: não basta carga elétrica. Tem que ter números quânticos.
Daí surgiu uma forma que é usada no modelo padrão até hoje, que chama a fórmula de Gelman. Então, mesma expressão infinita igual a I mais aqui está ligado ao espírito tópico e aqui tem uma hipercarga. Onde essa hipercarga, ela toma os valores conforme a reação. B mais S, bariônicos, estranheza, charme, enfim, por aí. Então, eles começaram a ver o seguinte, você construir a carga elétrica a partir de números quânticos. Okay? Então, quando você vai trabalhar com a teoria de Gauge, que é o ômega, cara, que é o ômega, você começa a dizer, bom, tem essa questão do tem a questão dos números quânticos e vou botar a questão da carga elétrica em termos de números quânticos. Okay? Então, com esses três elementos, você começa a fazer as suas interpretações sobre as possibilidades de ômega. Tá? Mas você ainda não entrou com a parte principal, que é a questão de equilíbrio de grupo. Né? Bom, mas eu não quero chegar em equilíbrio de grupo. Eu estou querendo chegar a uma nova fase da teoria de Gauge. Tá? Vou chamar isso aqui. A teoria de Gauge 1. A teoria de Gauge 1 você entendeu isso aqui. Vamos pegar agora a teoria de Gauge 2. A segunda parte que eu queria dizer de Gauge é a questão do multiplico. Você sabe que a teoria de Gauge é feita por você ter aquele multiplico. Você pode fazer um próprio número e aí você começa a estudar na sua questão. Como é que você faz esse estudo da questão dos multiplicos? Tá? Você começa a unir essas três grandezas. Quando eu falo de Praça Tahrir, o que é a Praça Tahrir? Praça Tahrir, a ideia é um lugar que as pessoas vão e a partir lá daquela praça começam a determinar qual o sentido da nação. Então, a Praça Tahrir física, ela começa a ser no multiplico. Tá? Como é que você constrói um multiplico? Você pode construir um multiplico, por exemplo, como é que você vê normalmente um multiplico? Você vê um multiplico no próprio neutro. Você pode ver entre mais, zero, menos, você pode ver livros elétrons, certo? Você pode ver mais zero, você pode ver tipo assim, mais enfim, vocês entendem o multiplico. Se o multiplico é uma Praça Tahrir, os
ele é exatamente, você não coloca esse aqui, você não coloca partícula, tem alguma coisa comum no sistema. A coisa comum é que são comuns quânticos. Então, por exemplo, você quando vai colocar aqui, eu queria isso aqui, galera, eu tenho que ser comum em relação a esses números quânticos de vida. São partículas de meio dela. Então, você coloca segundo o espaço-tempo e segundo esses números quânticos internos. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o próprio Deus. Se você tiver essa forma, que igual a 3, 2, certo? O mesmo fica aqui. O próprio tem carga mais 1. E 3 é meio. O neutro tem carga 0, menos meio, mais y, 2. O que está? O y vai ser então, aqui, isso aqui, tem a mesma, certo? Se você pegar esse aqui, zero, a carga mais 1, no 13 é 1, mais 2, então 0, se pegar esse aqui, o neutrino, de carga 0, o meio vai carga 0, mais 1, meio, mais 2. Então, aqui fica igual Menos 1 na carga do elétrico. no outro fica igual. Menos 1 na carga do elétrico. Como? Carga do elétrico. Carga 0 tem 1. Então você ficou muito menos 1. Então você quer, você está dentro de bom. Eu estou querendo saber a posição do homem. Homem. Mas eu primeiro, antes do homem, nós temos que botar o povo na praça. Isso. E eu coloquei o povo na praça. Claro que eu fiz uma praça só, mas tem o povo tudo na praça. Tem teoria é sensível. Você não pode usar, não quero dizer. Você criou, por isso você não pode colocar uma partícula no elétrico. Você tem que ir nos pinos do outro. Você tem que, então, você tem que tomar cuidado com. É uma coisa delicada, é como se fosse um cozinheiro. Se você tomar isso bola na panela, não pode dar bateria. Então, quer dizer, você tem que saber construir todos os coisas. Tá? Então, por exemplo, o que a física faz? O que a física faz? Ela diz o seguinte. Vamos ver o que é crescimento. Esse dia eu encontrei quartos, 3 tipos de quartos. Eu chamo de reto, livre, primeiro fluido. Então, a minha simetria é sobre esses 3 quartos. Então, como eu encontrei isso eventualmente, eu vou fazer um multiplico reto, livre e fluido. E daí eu vou tirar minhas equações. Eu não tenho problema com o que você faz. Você eventualmente viu que tinha 3 tipos de quarto, 3 tipos de um quarto e 3 tipos de cores. Quartos, ok?
Então, cada quadro que tem, de natureza, tem 3 tipos de cores. Tá? Esse deu um cromo, né? Em cima das cores. Tá? Aí você pega esses 3 tipos de cores e vai querer representações. Esse é o ponto. Então, você monta o seu multiplayer. Aí você vai chamar o homem, vai chamar o homem. Eu só estou querendo dizer, você construiu o seu multiplayer. Então, a física, a parte da teoria do eixo 2, é o seguinte: qual é que é o multiplayer? Aquele que tem um mecanismo. Se me dá teu multiplayer, eu jogo aí e dele você dá as equações. Tá? Então, isso que eu queria entender. E vocês agora já sabem fazer a segunda parte do eixo, que é justamente essa questão do multiplayer. Tá? Quer dizer, o multiplayer é caracterizado pelo grupo de Lorentz e pelos números quânticos da hipercarga. Agora, o que é importante entender que o multiplayer tem 3 tipos de carga diferentes. Tá? Então, você começa agora a discutir a questão de simetria. Tá? O que é simetria em física? Você já tem o multiplayer. Tá? Agora você quer discutir o que é simetria. Tá? E é toda em cima do parâmetro ômega. Tá? Bom, a simetria é sempre a palavra ômega. Mas compreenda o seguinte: a física, porque ela começou a descobrir partículas em termos de simetria. Essa foi a ideia do Dirac. Essa foi a ideia do cálculo, e essa foi a ideia do Gell-Mann. O Gell-Mann, quando trabalhou em 61, ele se baseava em 2 dimensões: a hipercarga e o isotópico, e a hipercarga é muito ligada com o experimento. Então, esses 2 quânticos, eles trabalhavam para fazer esse determinadas partículas. Então, cada vez mais ficou claro que você devia estudar partículas a partir de simetrias. Okay? Mas o Gell-Mann estudou as partículas de uma maneira um pouco estática, sem dinâmica. O Irving Mills estuda a simetria permitindo uma dinâmica. Tá? Bom, agora vem a questão dos tipos de simetria. Tá? Então, vou botar aqui os tipos. A simetria, primeiro, ela aparece no tipo que a gente chama de degenerado. São tipos que têm a mesma energia. Então, por exemplo, se você tem uma equação, você vê o problema. Se você tiver uma carga que produz um problema, tá? Você vai ter que ser igual a ele. Então você vai ter 2 estados físicos definidos com a mesma energia. Então qual é o exemplo clássico? O exemplo clássico é o átomo de hidrogênio. Essa simetria é S4. Você tem 2 números quânticos, certo? Que chama NE.
Tá? E desses dois grupos antes, você tem uma energia dada por menos você vai ter estados com uma energia. Então você começa a pegar para ele igual a 1, vai ter um estado 1, igual a 2, vai começar a ter estados, certo? Você vai trabalhando o IML, ele daqui tem o IML, vai ter então, eu estou dando o seguinte, você começa a ter estados que têm a mesma energia, certo? E que são diferentes da natureza. Então, já é chamada de energia degenerada. Tem outro tipo de energia, que é a energia com a massa, a newton-massa. Então, nesse tipo de energia, acontece muito com de partículas. Então, quando você tem 4 nêutrons, certo? Você tem uma massa aproximadamente de 2. Então, isso é muito cuidado de partículas, certo? Então, quando você coloca, por exemplo, um neutrino, um elétron, você coloca ele em massa zero. Ele vai dar massa depois e aquela espontânea, certo? Então, você começa a ter tipos, tem um outro tipo de simetria, que é a própria quebra espontânea de simetria. Certo? Nós vamos trabalhar muito com outro tipo de simetria, que a gente chama simetria da diversidade. Essa simetria da diversidade, ela permite você, sobre o mesmo ômega, trabalhar com partículas com massa diferentes. Então, eu só estou querendo dizer que simetria é uma palavra assim um pouco amor, né? Fala uma palavra que ela diz muito e não diz nada muito específico. Então você tem que. Agora eu só estou querendo dizer um pouco abrangente e um pouco específico. A dizer que é o seguinte, você tem que estar entendendo o parâmetro ômega sempre com ele. Então, nós estamos tentando construir veículos. Eu disse que eu peguei ela tem essas coisas, 2 átomos, número quântico, uma carga elétrica em função do número. Uma teoria de Gate 2, estamos agora pensando a construir multiplanos. A teoria de Gate 3, vocês viram agora, eu posso com aqueles multiplanos com diferentes tipos de simetria nos enquadrando. Agora vem a parte principal da teoria de Gate. A parte principal da teoria de Gate é a questão da teoria de Gate. Tá? Então, aqui agora, porque a teoria de grupo, ela traz uma união muito delicada da física com o espaço-tempo. Você tinha uma física, você tinha um campo, assim, dependendo do espaço-tempo. Ok? Agora, você tem esse campo rodando uma coisa que aparece nas entidades que está inteiramente ligada ao outro. Então, você não pode dizer uma equação só no espaço-tempo, uma equação tipo de Maria de Deus. Você tinha uma equação diferencial e ela evolui no espaço-tempo. Aqui não. Tem um fator do grupo andando junto com você. Isso se chama Lie-álgebra válida, valor tomado por grupo. Então, esse é um ponto muito importante da teoria de Gate, mais importante que você pode como você tem uma teoria de Gate rápida.
matemática que existia, certo? Que, sei lá, Carcana, e você começa a querer saber qual é a possibilidade que você tem de ver a simetria via todos aqueles alicerces que a teoria de física não tem. Mas aqui está um ponto que eu vou colocar para vocês, que é um ponto muito delicado. E esse é o ponto mais delicado do curso. Quando a gente fala certas coisas, você fala, aqui é o ponto. Depois na hora que você faz a equação, você erra na equação de peso, você vê de novo, erra de novo, acerta, mas não tem ponto fundamental. A questão delicada é a seguinte, tá? Vocês veem que toda a história nossa, nós estamos querendo entender que é o homem. Tá? Então, qual é o nosso percurso? Nós dissemos, existe uma fenomenologia. Daqui, você tirou números quânticos. Quem vai entrar luz, pode ser o marconi, tudo. Depois do número quântico, eu disse, bom, agora eu vou partir para o multipleto e vou partir para a simetria. Então, aqui tinha um multipleto. Agora, esse é o ponto delicado. Quem vem agora? É o grupo ou a simetria? Agora eu falo assim, a simetria é o parâmetro ômega. Então, o ponto que eu coloco diferente é que depois do vento vem a simetria. E depois da simetria que vem o grupo. E depois do grupo vem as formas. Isso aqui é o fato que eu vou fazer as sinopses. Então, nós mais ou menos entendemos que tem uma fenomenologia, a conservação da carga, isotopos, para números quânticos, construímos a partir de números quânticos muito grandes. Os pretos já associados. Agora, a questão é o seguinte, eu quero saber a relação entre o multipreto e simetria. Então, antes de botar tudo ninguém, vamos fazer a parte multipreto e simetria. Acontece o seguinte, você tem três partículas. Tá? Será que isso aqui está ligado a mais 3 vezes 3? Certo? Quer dizer, em outras palavras, eu estaria aqui e ele vai aqui ou no lugar tem a vezes 3? Ou será que eu poderia fazer essas 3 levadas numa matriz daquele e, em vez de aquele que seria esses produtos aqui, eu tenho um ômega só. A transformação dessa matriz seria você conseguiu olhar. Você precisa ter aqui um conjunto de parâmetros. Então, isso é um pouco delicado. Porque você, quando construi um multipleto, o cara diz, olha, estuda esse multipleto aqui. Ou estuda esse multipleto
Esse aqui tem 2, então necessariamente é isso 2. Esse aqui tem 3, seria isso 3, pode até ser isso 2. Mas a pergunta que a gente tem é qual o conjunto de parâmetros ômega que é necessário para estudar o sistema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso é uma coisa em aberto ao seu pensamento. Você está querendo fazer uma viagem, certo? Essa viagem você pode dizer, eu vou fazer tudo. E se você tem ômegas, esse ômega aqui, esse A, está ligado ao número de leis de conservação. Tem uma física diferente, que é um ômega ou outra coisa. Você quer estudar isso aqui? Sobre ômega 1, ômega 2, ômega 3, ou quer estudar isso aqui sobre um ômega 3. Você pode estudar sobre os dois, escolha. Só que no final também tem equações diferentes a qual você pode fazer. Então, você às vezes pode ter no final partículas, como são assim. No 3, você pode ter partículas de troca, W mais, W menos, zero, mas sobre essa simetria ou sobre essa simetria. Então, essas trocas aqui, às vezes pode ser as mesmas partículas, mas aqui está a simetria. Aqui pode ser só um ômega, ou pode ser mais de um ômega. Então, isso que é importante. Porque daí, quando você faz as trocas, e aqui você for ver a dinâmica vai ser diferente. Yang da Separa, vamos ver no decorrer do curso. Yang Mills diz, olha, simetria e grupo é uma coisa. Tá? Eu tenho esse 3 aqui, que é a representação fundamental, pode botar esse meio de detalhe. Então, se eu botar o meio, Euclido, elétron, DIF. Certo? Enfim. Então, é assim. Você bota aqui, já vamos ver agora. Eu estou começando a pegar o ponto da simetria com o segundo grupo. A simetria não tem nada a ver com o primeiro grupo. A simetria é uma coisa aberta, como a gente está falando. Uma entidade platônica, e você trabalha com aquele lugar. Agora, a física diz, pô, tem uma matemática, certo? Ela ativa a teoria de grupo, certo? E essa